Olá, eu sou o pastor Adejarna Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E esta lição especificamente aborda sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. De forma muito sutil, nós temos visto nos últimos anos uma ação, de Satanás para enfraquecer o movimento pentecostal. Isso é perceptível, é uma realidade que está entre nós. Ele é de fato real. Existem pessoas que trabalham para enfraquecer a liberdade da manifestação das línguas, das manifestações dos dons espirituais, do culto ao Senhor. Há pessoas que já afirmam e creem no batismo com o Espírito Santo sem evidência de línguas. Enfim, portanto, há uma sutileza de Satanás para enfraquecer o movimento pentecostal. Essa sutileza também acontece no fato de partir para o outro extremo, ou seja, a divulgação de vídeos bizarros com atitudes impróprias que descaracterizam o autêntico movimento pentecostal. Esse é o objetivo. Alguns vídeos bizarros contendo coisas que não se fundamentam nas escrituras. Isso então está muito presente nas mídias sociais. Esses vídeos, muitas vezes com cenas bizarras, são utilizadas para generalizar e assim passar a ideia que o movimento pentecostal é um bando de loucos, fanáticos, desprovidos de fundamento bíblico e que não sabem utilizar a hermenêutica, a interpretação correta então das escrituras. E generalizam também que todos os pregadores pentecostais, eles então têm essas características. Este é o quadro que se pinta então diante de nós, Essa sutileza de Satanás para enfraquecer o movimento pentecostal, especialmente no Brasil, que tem sido marcado por um grande despertamento espiritual. Uma das mais belas páginas da milenar história da Igreja foi construída pelo pentecostalismo brasileiro. Isso é fato. Por mais que as pessoas queiram negar, ou queiram criticar ou zombar do movimento pentecostal, mas não podem afirmar, não podem descaracterizar o fato de que o movimento pentecostal ele trouxe um grande avanço para a evangelização mundial no século XX. A evangelização mundial no século XX, ela tem as cores do pentecostalismo. Isso é fato, isso é histórico, isso é inegável. Então, se o movimento pentecostal não serviu para nada ou não servir para nada, no mínimo, ele contribuiu com a evangelização mundial. No entanto, o movimento pentecostal é bíblico, é histórico, e nós vamos ver dentro desse tempo que nós dispomos ao longo da lição. Então, primeiramente, eu estou falando sobre a importância, então, do movimento pentecostal e desta lição e das sutilezas, então, de Satanás contra o movimento pentecostal. Bem, como sugestão, um método que pode ser utilizado, você pode perguntar, a lição sugere que você leve uma folha e coloque os alunos para responder algumas perguntas. Primeiro, você conhece a identidade pentecostal? Você tem sido coerente com a identidade pentecostal? O que você tem feito para preservar a identidade pentecostal? Eles poderão responder isso em uma folha ou mesmo verbalmente. Você pode utilizar esse elemento como abertura da aula. Obviamente, você deve estar atento à questão do tempo, pois essa atividade introdutória não pode tomar todo o tempo da aula. Bem, inicialmente no comentário da lição, ele fala sobre o Pentecoste bíblico. O Pentecoste foi prometido no Antigo Testamento, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu em todos os períodos da história bíblica, em alguns momentos mais, em outros menos, mas nós vemos a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele destaca o momento da criação na vida de Bezaleel, de Gideão. Na Antiga Aliança, então, nós temos uma ação do Espírito Santo atuando sobre as pessoas, sacerdotes, reis, profetas, pessoas escolhidas para obras especiais. Eles eram então capacitados pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, na Nova Aliança,
nós observamos então o cumprimento das profecias relacionadas à vinda e à manifestação do Espírito Santo de forma intensa e de forma universal. Nós vimos isso em Atos 2, versículo 1 ao versículo 4, em cumprimento à profecia do profeta Joel. Então você pode comentar aqui o que era o Pentecostes. Era uma festa do Antigo Testamento relacionada à colheita e pode mostrar então no Antigo e no Novo Testamento o derramamento do Espírito Santo. Então aqui você pode percorrer o caminho da teologia bíblica e mostrar de forma sucinta nessa primeira parte o derramamento do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Segunda parte do comentário, distintivo pentecostal de nossa igreja. Qual é a marca de nossa igreja? A marca da nossa igreja, o distintivo pentecostal, são a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência. Eu quero acrescentar aqui, complementar a lição, com alguns pontos que podem servir de subsídio para você, caro professor de escola dominical. Dentre as críticas que o movimento pentecostal recebe, está a crítica de que ele não é histórico, de que esta ação de línguas estranhas, esse movimento de línguas estranhas, é um movimento que começou no século XX e, portanto, em toda a história da igreja houve silêncio em relação a isso. Isso não é verdade. Se você estudar a cronologia do movimento pentecostal, você vai ver que não é bem assim. Por isso, procure estudar a cronologia do pentecostalismo mundial, especialmente no Dicionário de um Movimento Pentecostal, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em todos os períodos da história, no século I, nós tivemos o dia de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Lá por volta do ano 96, Clemente, o bispo de Roma, e Inácio documentaram a continuidade da operação dos dons proféticos, isso no ano 96 depois de Cristo. Os escritores do Didaquê e também da obra O Pastor de Hermas testemunharam também atividades carismáticas que eles chamaram, ou que eles acharam necessário fazer distinção entre verdadeiros e falsos profetas. Se eles fizeram distinção na obra Didaquê e Pastor de Hermas entre verdadeiros e falsos profetas, então é porque havia atividades carismáticas neste período. No século II, Justino Mártir, que viveu entre o ano 100 e o ano 65, defendeu que Deus afastou o seu espírito da profecia e milagre dos judeus e os transferiu para a igreja. Irineu, que viveu entre o ano 115 e 202, descreveu os dons de profecia, discernimento de espírito e expulsão de demônios na igreja da Gália. Isso no século II. Ainda no século II, Hipólito de Roma, em sua tradição apostólica, Hipólito viveu entre o ano 160 e o ano 235, mostrou que não há necessidade de se impor as mãos sobre o leigo, já que pratica os dons de curar. O montanismo surgiu na Frígia por volta do ano 150. Montano afirmou que o último e mais elevado estágio da revelação já fora atingido. Teófilo de Antioquia, no ano 181, foi contemporâneo de Irineu, falou da expulsão de demônios como testemunho do poder do Espírito Santo. Ele chamou isso de milagre cristão, além de fazer referência a discernimento de espíritos. Tertuliano, que viveu entre o ano 160 e o ano 220, fez referência às manifestações dos dons. Tudo isso no século II. No século III, Tertuliano insistia que novos profetas seriam instrumentos da revelação da completa visão do Espírito. Por volta do ano 230 d.C., Novaciano declarou: "Este é aquele que coloca profetas na igreja, instrui mestres, envia línguas, concede poderes e curas." Veja ele fazendo referência às manifestações pentecostais no século III. Gregório Traumaturgo, ou Taumaturgo, que viveu entre o ano 213 e 270, foi um evangelista de Neocesareia, profetizava, curava os enfermos e tinha poder de expulsar demônios. Eusébio de Cesareia, que viveu entre o ano 260 e 340, o mais famoso historiador da trajetória da igreja cristã, anotou no livro 3, capítulo 37 de sua História Eclesiástica: dos afamados daquela época, disse que Quadrato ter-se-ia destacado por seus dons proféticos. Havia também muitos outros afamados naqueles tempos,
ocupando os postos mais altos na sucessão apostólica. Também o Espírito Santo realizava muitas maravilhas por intermédio deles, de forma que o Evangelho era pregado. Multidões abraçavam, ansiosos e voluntários, a fé verdadeira de todo o coração. Palavras de Eusébio de Cesareia. O Santo Antão do Deserto, eremita de Atanásio, que viveu aproximadamente entre o ano 251 e 356, descreveu o protótipo dos santos eremitas carismáticos, que experimentavam manifestações de cura e discernimento de espíritos, bem como sinais e maravilhas. Tudo isso no século III. No século IV, João Crisóstomo, ele também pregador eloquente, que nasceu na cidade de Antioquia, foi eleito patriarca de Constantinopla, tornou-se uma das maiores luzes da igreja. Isso lhe criou muitos e poderosos inimigos, mesmo entre os eclesiásticos que negavam a operação dos dons espirituais. Ele escreveu que por todos os cantos desse mundo habitavam. Não há país ou nação ou cidade onde essas maravilhas, ele se referia aos dons espirituais, não sejam comuns e onde não se fale delas comumente. Palavras de João Crisóstomo. Eu poderia continuar descrevendo, eu vou citar apenas alguns, sem fazer a citação das palavras deles, ou dos recortes do que eles falaram. Hilário, no século IV, fez referência às manifestações pentecostais. Ambrósio, Agostinho, também no século de número 4, no século VI, Gregório Grande, no século X e XI, Simão, novo teólogo, no século XII a XV, Gregório Palamas, Vicente Ferrer. No sul da Europa, no século XII a XV, nós tivemos avivamentos onde se falava línguas. No século XVI, na Alemanha, no século de número 17, século XVIII, se você estudar todos os períodos da história da igreja, houve então manifestações pentecostais. Alguns períodos mais e outros menos. Obviamente, esse fator mais ou menos estava relacionado à busca do poder do Espírito Santo. Então, nós somos históricos, sim. O pentecostalismo, além de ser bíblico, ele é histórico. Ele está plasmado na história da igreja, na história milenar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em todos os períodos da história da igreja, houve sim manifestações pentecostais do Espírito Santo, mostrando assim que o movimento pentecostal, que nasceu no Ato dos Apóstolos, ele continuou bíblico e histórico ao longo dos séculos. Então, a cronologia do pentecostalismo. Agora, atentemos para os fundamentos bíblicos e a atualidade, então, da doutrina pentecostal. A doutrina pentecostal se fundamenta nas Escrituras, né? A segunda parte do comentário fala sobre o distintivo pentecostal de nossa igreja. Primeiro, as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós devemos atentar que lá em 1 Coríntios 12, deixa eu ser mais preciso aqui, deixa eu tomar a Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 12, a Bíblia fala sobre o batismo em um Espírito Santo, ou em um Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Os cessacionistas utilizam esse texto para dizer que o batismo em um Espírito, nesse texto, está se referindo, então, à inclusão da pessoa no corpo de Cristo. Nesse caso, Paulo está dizendo que todos nós, com isso eles dizem que o batismo em Espírito acontece com todos nós no momento da conversão. Isso é verdade. Esse texto, de fato, está falando sobre o batismo em um Espírito que acontece no momento da conversão. Esse batismo em um Espírito é a introdução do cristão no corpo de Cristo, que é a igreja, que acontece no momento da conversão. No entanto, nós temos o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Isso é visto ao longo de Atos dos Apóstolos. Ao longo do Ato dos Apóstolos, nós vemos então o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, que distingue desse batismo de 1 Coríntios no capítulo 12. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, ele aparece com outros termos, não se limita à expressão batismo com o Espírito. Ele utiliza a expressão caiu o Espírito
foram cheios do Espírito Santo. Em alguns momentos, o cheio do Espírito Santo no Atos dos Apóstolos é associado com a manifestação de línguas. Então, caiu o Espírito Santo, veio o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. São expressões no livro de Atos dos Apóstolos que se referem ao batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Então, para nós pentecostais, nós cremos então no batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Nós temos os casos registrados na Bíblia. No livro de Atos, no capítulo 2, as pessoas utilizam esse texto para dizer que no dia de Pentecostes foram idiomas, e de fato foram. Mas as línguas de 1 Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, elas não se referem a idiomas. Acontece um fenômeno da glossolalia. Então, nós temos a xenolalia e a glossolalia. A xenolalia seria, então, a pessoa falar em outros idiomas movidos pelo Espírito Santo. Foi o fenômeno que aconteceu no Pentecostes. Mas nós temos a glossolalia, que é o falar em outras línguas movidos pelo Espírito Santo. Essas línguas não são inteligíveis ao humano, né? É esse tipo de manifestação que Paulo faz referência em 1 Coríntios, nos capítulos 12 ao capítulo 14. Outro ponto a observar é que a evidência do batismo com o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos foram as línguas. Nós vemos isto, por exemplo, em Atos no capítulo de número 10, Atos no capítulo 10, lá na casa de Cornélio, o texto diz que derramou o Espírito Santo sobre eles, e o texto diz no versículo 40, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. E no versículo 45 ele usa a expressão Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Então, o derramamento do Espírito Santo que ele está fazendo referência é o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, porque no versículo seguinte ele diz, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, lá em Éfeso, a Bíblia diz, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha essa expressão, veio o Espírito Santo. Veio o Espírito Santo em Atos 19, 6, é uma referência, é uma forma do Dr. Lucas se referir ao batismo com o Espírito Santo. Ele diz, e falavam línguas e profetizavam. Então, nós temos aqui de forma explícita que o batismo com o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos acontecia com a manifestação de línguas. E temos de forma implícita em Atos no capítulo 8, naquele incidente relacionado a Simão o Mágico. A Bíblia diz que os apóstolos, eles impunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Capítulo 8, versículo 15, Pedro e João, os quais tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. E no versículo 17 diz, porque eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo aí é uma referência ao batismo com o Espírito Santo. A gente deduz isso porque logo em seguida o Simão, ele ofereceu dinheiro para que ele recebesse aquela capacidade de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ora, não fazia sentido Simão oferecer dinheiro para receber então também aquele poder de colocar as mãos sobre as pessoas e receber o Espírito Santo, se não tivesse havido nenhuma manifestação visível naquele momento que fizesse despertar nele o interesse. Se Simão ofereceu dinheiro quando viu os apóstolos impor as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo, foi porque ele viu um sinal visível de que essa manifestação estava acontecendo. Então está implícito no texto que isso foram as línguas. Portanto, o batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Esse é um distintivo do movimento pentecostal. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? O propósito do batismo com o Espírito Santo é introduzir o cristão numa nova dimensão espiritual e capacitá-lo para ser uma testemunha eficaz de Jesus. Então, as línguas como evidência. E aqui nós precisamos também considerar algumas questões relacionadas ao batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, que é a subsequência e a separabilidade. A gente vê isso ao longo também da Bíblia. O batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas, não é o mesmo
que o novo nascimento. Nós vemos em Atos 2, os discípulos já tinham nascido de novo, mas ali eles receberam então o poder pentecostal. Então, o batismo com o Espírito Santo, como evidência de línguas, ele é subsequente ao novo nascimento e ele é também diferente, ele é separado, né? Ele é distinto. Então, por isso nós usamos a expressão subsequência e separabilidade. Ele é subsequente, ele é depois do novo nascimento e ele é separado do novo nascimento. Quais são as referências bíblicas que nós podemos utilizar para mostrar a subsequência e a separabilidade? Atos 2, 1 a 4, João 20, 21, Atos 8, 14 a 20, Atos 9, 17, Atos 10, 44 a 48. Em que casos essas manifestações do batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas foram subsequentes? Em Samaria, em Damasco e em Éfeso. No caso de Cesareia, lá em Cesareia foi simultâneo. Veja que vem que em alguns momentos houve imposição de mãos, como em Samaria, Damasco e Éfeso. Houve imposição de mãos para que eles recebessem então o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. Então, subsequência e separabilidade são dois pontos fundamentais para a doutrina pentecostal em relação ao batismo com o Espírito Santo. Quanto às evidências físicas iniciais, nós já falamos e já comentamos que a evidência sempre é as línguas estranhas, as línguas como evidência. Os propósitos como eu disse, capacitar a pessoa para ser a testemunha eficaz de Jesus e introduzi-lo numa nova dimensão espiritual. Os resultados são que uma vida cristã realmente intensa, né? Os resultados foi que, no caso do Atos dos Apóstolos, tornou a igreja evangelística, missionária, produziu um desejo e um poder espiritual intenso para a igreja, então, desenvolver o trabalho de evangelização. Então, fundamentos bíblicos e atualidades da doutrina pentecostal. Em relação aos dons espirituais, um outro distintivo pentecostal nosso, além do batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, são os dons espirituais. Os dons espirituais são capacitações do Espírito Santo para a pessoa, para o cristão desenvolver também a obra de Deus, o trabalho de Deus. Para efeito didático, nós distinguimos os dons em dons de serviço, Romanos 12, dons ministeriais, Efésios 4:11 e dons espirituais, 1 Coríntios 12. Obviamente, quando nós dizemos dons espirituais, eles provêm do Espírito e todos os dons provêm do Espírito. Essa distinção é apenas para efeito didático, para facilitar a nossa compreensão. Por isso, nós utilizamos a expressão dons espirituais em 1 Coríntios, no capítulo 12. Os dons espirituais estão enumerados ali, estão citados ali. Os dons espirituais, não há nenhuma evidência bíblica de que eles cessaram no período apostólico. A igreja continua em vigência esses dons espirituais nos dias atuais. Esses dons espirituais substituem as Escrituras? Não substituem as Escrituras. Nós pentecostais não cremos que os dons espirituais têm a função de substituir as Escrituras. Se alguém dá mais valor a uma manifestação profética, uma manifestação espiritual do que as Escrituras, este não é o ensinamento oficial do movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal não é culpado pelas distorções que alguns membros do seu movimento o fazem. Os dons espirituais, portanto, eles são atuais, eles são vigentes nos dias atuais. Bem, mantendo a chama pentecostal acesa, Antes de eu falar sobre mantendo a chama pentecostal acesa, eu quero acrescentar aqui, eu estou com um estudo que eu apresentei em uma escola bíblica sobre o movimento pentecostal e eu quero compartilhar com vocês aqui algum ponto em relação a manter a pureza do movimento pentecostal. Uma das sutilezas hoje utilizadas são o compartilhamento de vídeos com desvirtuamento do movimento pentecostal. Práticas grotescas, engraçadas, bizarras, para não dizer bizarras, de pessoas que às vezes denigrem a imagem do movimento pentecostal. Isso faz alguns desavisados generalizar, achando que o movimento pentecostal é um bando de loucos e fanáticos, e coloca vídeo de pessoas rodopiando, e fazem então crítica dizendo isto é o movimento pentecostal.
Essa não é a pureza do movimento pentecostal. O movimento pentecostal autêntico e real, ele vem passando por um desvirtuamento nos dias atuais. Talvez por uma atitude, de esfriamento em alguns lugares, alguns então começam a utilizar e a forçar, como a gente diz, entre aspas, forçar a barra para que manifestações aconteçam. Mas o movimento pentecostal, ele não é culpado pelo desvirtuamento daqueles que fazem mau uso dele. Quais são os desafios para manter então a pureza do culto pentecostal? Hoje nós vemos cultos antropocêntricos, né? Cultos antropocêntricos. Hoje nós vemos milagres se transformando em marketing pessoal. Hoje nós vemos trilha sonora para substituir a unção na pregação. As pessoas associam a trilha sonora da pregação para substituir a unção. Chavões também. Hoje nós temos aí o que o pastor Ciro Sanches chama de a síndrome do papagaio, né? Expressões, inclusive, que não fazem parte das escrituras. Expressões que muitas vezes são expressões bizarras, né? São vocabulários que não fazem parte, então, das escrituras, que não estão relacionados às escrituras. As pessoas utilizam a expressão, por exemplo, terra, né? Reteté, são expressões que não são bíblicas, não estão nas escrituras, não estão na história, os pais da igreja não utilizaram e as pessoas começaram a utilizar determinadas expressões que não são típicas do movimento pentecostal. Então, manto, terra, reteté, isso não faz parte do movimento pentecostal autêntico e real. A expressão eu profetizo também vem sendo banalizada de forma muito intensa. Qualquer coisa a pessoa diz eu profetizo, eu profetizo. Ora, se a profecia é movida pelo Espírito Santo, então ela tem que se cumprir. Muitas vezes se diz eu profetizo e algumas dessas profecias não se cumprem. Portanto, não foi motivada pelo Espírito Santo. Por outro lado, nós temos o formalismo, é outro desafio, né? Formalismo, cultos ditos pentecostais em que não há manifestações do Espírito Santo. Então aqui entra o equilíbrio para manter a pureza então do movimento pentecostal. Como é então que nós podemos manter a chama acesa? Primeiro, fidelidade às Escrituras. Aqui entre os líderes cristãos, professores de escola dominical, você deve ensinar para que a igreja mantenha a fidelidade às Escrituras. O secularismo, né, vem avassalando de forma muito grande. As pessoas estão acompanhando apenas os famosos e os vídeos da internet e às vezes deixando então a fidelidade às Escrituras. São os desvios doutrinários. Os desvios doutrinários acontecem por acréscimos ou negação às Escrituras. Por isso nós precisamos manter-nos leais às Escrituras. Daí a importância então de reuniões de estudos bíblicos como a Escola Bíblica Dominical. Em segundo lugar, precisamos também exercer os dons espirituais. Em alguns lugares tem se tornado algo extremamente raro as manifestações então dos dons espirituais. Nós não podemos rejeitar as manifestações do Espírito por manter as falsas. Esse é um dos problemas. Um dos problemas desses vídeos com ações bizarras é que há tanta crítica, tanta banalização, que quando vem uma manifestação verdadeira, às vezes nós já ficamos em dúvida e aí nós, então, às vezes abandonamos, não incentivamos as manifestações verdadeiras porque nós temos medo, então, das manifestações falsas. O pastor, comentarista da lição, ele alerta contra isso. Aqui entra também um ambiente de oração. Muitas vezes não tem havido manifestações pentecostais autênticas e reais porque não tem havido um ambiente de oração. Onde não há um ambiente de oração, não pode haver manifestações pentecostais genuínas. Caro professor, esta é a nossa lição, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E você possa estar diante da sua classe, consciente do seu papel neste momento, como pentecostal, de incentivar a igreja a continuar com a chama pentecostal que foi acesa no cenáculo no dia de Pentecostes, acesa. Que Deus o abençoe. Eu vou ficar por aqui por causa que nós não queremos que o nosso vídeo seja muito extenso, Nós agradecemos a você, que você possa compartilhar esse vídeo, possa se inscrever e deixar o seu comentário aqui também. Como você tem recebido esses vídeos? Para que a gente tenha um retorno, então, do nosso trabalho. Ore, programe a sua aula, faça o esboço, o planejamento de aula. Pode surgir muitos comentários, se você não tiver cuidado,
você não transmite o conteúdo da lição, porque as pessoas às vezes tomam todo o tempo contando experiências. Certamente é um campo fértil para isso. Mas você deve ter cautela e selecionar aquelas que são mais relevantes e aplicar o ensinamento bíblico relacionado a este assunto. No final, você pode orar, inclusive para que Jesus batize com o Espírito Santo, com evidência de línguas, e incentivar os seus alunos a buscarem esse revestimento pentecostal. Que Deus o abençoe e até a próxima lição.